você avalia que deu errado no jogo de hoje? E se você acredita que é um momento do Fluminense recalcular a rota, a partir desse momento na temporada? Queria que você fizesse essas duas avaliações, uma mais específica do jogo e uma mais ampla, se você acha que é o momento de recalcular a rota para tentar voltar a ser aquele time que encantou o Brasil. Primeiramente, boa noite. Em relação ao jogo determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez, repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer, a gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive, erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Lemos mal também o jogo, a hora que tinha que alongar o jogo, estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se é essa a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo em rendimento e em resultado. Diniz, Duda Gonçalves, da ESPN. Jogador que é o Cano, hoje talvez uma função diferente, a gente viu o Cano ali mais no meio campo, e em alguns momentos justamente esse erro também passa pelo Cano, né? Eu queria que você pudesse explicar também o que era a sua intenção de jogo com o Cano, o que funcionou e o que não funcionou, o que pode melhorar para os próximos jogos. Obrigada. Então, o Cano não é que ele fez uma função diferente hoje, ele faz isso todos os jogos. A gente está falando para acontecer os erros, já errou outras vezes, e na maioria das vezes ele vai ali e ajuda, acerta e ajuda a clarear o jogo, e depois ele acaba terminando a jogada. Então, não foi um erro de posicionamento do Cano, foi um erro de execução. Uma bola fácil, então não é o problema dele estar ali. Ele está ali muitos jogos, e quase sempre ele está ali quando a gente está construindo. Então não foi hoje que ele estava ali. Então, e isso, a outra pergunta, qual que foi? É só isso. Então, do Cano não teve, assim, a gente errou muitas vezes o nosso time hoje, nessa primeira fase de construção. E precisava ler melhor o jogo, alongar mais o jogo. E a gente insistiu e a gente foi penalizado. Diniz, boa noite. Felipe Camilo, Câmara 10. Mais uma vez o Fluminense não fez uma boa partida como visitante. A última vez que vocês venceram a situação de visitante foi no dia 17 de fevereiro contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O que está faltando para o Fluminense se impor mais, jogando fora de casa, longe do seu torcedor? É difícil falar em relação de uma maneira crua, assim, não é uma coisa. Está faltando coisas e a gente está trabalhando para poder ajustar isso. No jogo não só o jogo de hoje, contra o Alianza Lima, contra o próprio Cerro Porteño, que foi 0-0, as poucas chances que eles tiveram, a gente que acabou oferecendo em erros de construção do time. Então isso, da parte tática, passa muito por isso. A gente parar de errar coisas que a gente não treina para cometer esse tipo de erro. Uma coisa que desde quando cheguei aqui em 2022, a gente nunca errou tanto como está errando agora. E com o tempo que a gente está jogando, esses erros eram para eles estarem cada vez menos diminuídos, não eles irem aumentando. Uma coisa que a gente precisa corrigir imediatamente. Diniz, boa noite, Vitor Ressa, jornal Diretor 202. O Fluminense campeão do ano passado e esse ano da Recopa, ele se notabilizou muito por características, ser um time que sai jogando muito bem, ser um time que envolve o adversário, um time agressivo. E hoje o Fluminense, não só hoje, mas em alguns jogos, ele não conseguiu fazer isso, e você mesmo disse, né, o rendimento, os resultados estão abaixo daquilo que você espera e certamente também do que o torcedor espera.
É possível fazer um diagnóstico, vocês certamente conversam diariamente sobre isso, dá para fazer um diagnóstico sobre o que está pesando mais nessa balança? Se a questão é técnica, o Fábio falou muita intensidade ali fora, por que o Fluminense não consegue executar o seu jogo na plenitude ou nem perto daquilo que tem capacidade para executar até aqui na temporada? Eu acho que o time, não é que a gente está jogando abaixo do que a gente pode e tendo resultados abaixo do que a gente deve, as duas coisas, mas a gente tem uma outra coisa que a gente precisa ter consistência, a gente não tem com o jogo do Vasco a gente fez uma partida boa, mas também oscilamos e entregamos também uns 3, a gente devia ter perdido para o Vasco por erros nossos, como a gente perdeu hoje. Contra o Alianza Lima foi igual, contra o Colo-Colo também a gente errou, e a gente também fez um bom jogo contra o Colo-Colo. A gente precisa imediatamente parar de errar esse tipo de erro o modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros assim muito fáceis de serem evitados. Então, isso é uma coisa. E uma outra coisa é assim, e talvez o mais importante, a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, a Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto, são jogos, daqui a pouco, são jogos assim, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar, depois é mata-mata, se você errar, você está fora, e a Copa do Brasil é mata-mata direto. Então, os campeonatos são todos difíceis, e a gente precisa melhorar bastante, principalmente no que diz respeito da parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não jogar bem, ou a gente jogar bem dentro de casa, não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. Gabriel Amaral, Rede Tricolor. Eu estou te vendo um pouco diferente, um pouco nessa coletiva, falando até muito mais abertamente sobre essa questão da construção, no início ali da parte tática. Um diagnóstico você já fez, né? Você já tinha feito, fez agora também na pergunta do Lessa. A minha dúvida é o que você pensa como remédio? Porque você falou, por exemplo, que o time treina muito, você já falou isso em algumas outras coletivas, que está errando coisa que o time treina para não errar. Como corrigir isso? E aí até uma outra dentro dessa questão, que normalmente você fala muito em postura dos jogadores. Várias vezes a gente pergunta na coletiva sobre uma situação, você fala, não é que mudou um jogador pelo outro, mudou a postura do time. Eu saber também como você está avaliando a postura do time nesse momento de ruim da temporada. A postura do time hoje não foi boa. Contra o Cerro Porteño, eu gostei da postura do time. O time a gente não jogou bem tecnicamente, foi um jogo totalmente diferente desse. A postura do time contra o Cerro Porteño foi muito boa. Foi um jogo difícil, a gente ganhou um ponto, não perdemos 2 lá. Essa foi a avaliação que eu fiz. Foi muito difícil o jogo. O time do Cerro Porteño respeitou muita gente e a gente também respeitou muito o Cerro Porteño lá. A gente não tomou riscos desnecessários, mesmo assim a gente errou uma outra bola que podia ter tomado o gol. Foi um jogo muito diferente desse. Hoje a gente jogou, a gente precisava ter muito mais foco, concentração, que esses erros, o que faz? Trabalhar, tem que continuar trabalhando e continuar treinando. Não tem assim uma coisa, você fala, está treinando, tem que continuar trabalhando e ajustando cada vez mais, corrigindo no vídeo, se concentrar mais, saber que a gente tem a capacidade de não errar, porque esses erros que a gente está cometendo, não é que em 2022, quando eu acabei de chegar aqui, eu não cometia. Não é questão só de treino, embora a gente treina muito. É uma questão da gente nos jogos, talvez estar mais compenetrado naquilo, não achar que aquilo é uma coisa natural, requer atenção. E é uma coisa que o time sabe fazer, e isso é uma coisa que eu acredito que a gente vai corrigir. Eu não vou precisar que vai ser amanhã, depois, mas é uma coisa que está muito no nosso alcance corrigir. E a gente vai fazer de tudo para corrigir o quanto antes. Boa noite, Diniz. Lincoln Oliveira, do Esporte Notícias. Hoje o Renato entrou de novo em campo, sua segunda partida seguida entrando. Queria saber como é que está essa rodagem de minutagem com ele e quando você acredita que ele pode entrar de titular, quando ele estará 100% para entrar de titular na equipe do Fluminense. Dá para precisar quando ele vai suportar os 90 minutos e quando ele vai jogar. O importante é que ele está de volta, ficou um tempo aí de umas 3 semanas afastado, entrou lá no Paraguai, entrou hoje, vai ganhando minutagem, vai ganhando mais ritmo e é um jogador que a gente conta muito, muito importante para o nosso elenco para toda a temporada.
Sadu, Sintoma Esportiva. Primeiro, eu até quero completar uma pergunta que o Grupo Pérez fez contigo, né, que até você falou que elogiou muito a postura da equipe nos últimos jogos. A gente pode avaliar hoje, né, que faltou essa postura, faltou essa agressividade, essa intensidade no jogo de hoje, até por conta de ser um jogo de contato, o excessivo número de cartões que o árbitro aplicou até de maneira congruente também em alguns lances, pode ter inibido realmente essa agressividade, essa intensidade em algum momento tático ali, o Fluminense pode ter sido inibido por conta para não ter uma expulsão também. E eu queria fazer uma outra pergunta. O Fluminense joga 2 jogos agora em Cariacica. É muito importante que você passasse essa visão para nós, né, por conta que um dos jogos é por conta de questão de segurança que a polícia não garantiu por conta de um show que vai ter no Rio de Janeiro. Na sua visão, como que funciona isso? Você acha que deveria marcar uma outra data? O Fluminense, a casa do Fluminense é o Rio de Janeiro? Enfim, eu gostaria que você falasse para a gente como que você vê essa situação de um dos jogos não ser no Rio de Janeiro por conta de falta de segurança que a polícia alegou não dá para 2 eventos ao mesmo tempo. Obrigado. Isso é uma questão de segurança pública, que está acima do nosso controle, e um dos caminhos era o Cariacica, e foi uma negociação combinada. Desculpa. A gente conseguiu fazer esse manejo também de trazer o jogo do Maranhão para Cariacica. Então, para o Fluminense, no conjunto da obra, assim, foi uma coisa bem pensada, sabe? Senão a gente teria que viajar para Maranhão e depois a gente tentar jogar em outro lugar, talvez em Volta Redonda, porque no Rio de Janeiro, no mesmo dia, não seria possível. E a gente também pleiteou marcar para frente, mas o campeonato e as datas, elas estão muito apertadas. Só outra pergunta eu não lembro. A questão da agressividade. Não, da agressividade, o árbitro não teve nada a ver com o resultado da partida. Fez um jogo, não teve nada, fez uma boa arbitragem, está tudo certo. Um ponto, obviamente tem um ponto a se levar em consideração. A gente jogou lá num campo muito pesado, muito desgastante. O tempo de recuperar é muito pouco. As viagens, o sono, tudo me compromete. Isso é uma coisa para pontuar só, mas a gente não é para se esconder em relação a isso. Isso é uma coisa, obviamente, que pesa. O Corinthians teve 5 dias para se preparar e também não estou me queixando, porque vai ter dias que a gente teve 5 dias para se preparar e os outros times tiveram 3. Isso não é uma coisa, é só uma coisa para pontuar em relação a esse jogo. A gente não pode usar isso como um fator determinante para fazer a partida que a gente fez. A partida que a gente fez ruim tem muito mais a ver com os nossos erros, com a nossa falta de capacidade de fazer um jogo melhor do que a gente fez hoje. Qual?